Olá, vamos a mais uma aula da série Instrumentação Industrial. Teoria dos erros. Nesse módulo, vamos tratar dos erros de medição. Eu sou o professor Ângelo Março de Paula. Boa aula! Primeiro, vamos contextualizar a instrumentação. Vamos entender o seu papel no contexto da indústria, do chão de fábrica ao executivo. O primeiro nível são instrumentos de campo, sensores, transdutores e atuadores. Percebe-se uma nova onda de oportunidades com a entrada do IoT. Esses equipamentos estão cada vez mais evoluídos, são equipados com processadores que permitem rodar sistemas embarcados com capacidades de processamento cada vez maiores, rodando algoritmos que antes só rodavam em computadores. Essa camada vai responder aos comandos do nível corporativo. No segundo nível, temos o controle, o CLP, Controlador Lógico Programável, e algumas variações, tais como remotas de aquisição de dados, computadores de processo dedicados, single loop e multiloop. O mais importante é que essa camada está abrindo novas oportunidades para desenvolvimento de software embarcado, desktop e até na plataforma web, devido ao crescimento da indústria 4.0 impulsionado pela onda de equipamentos no conceito IoT. No terceiro nível, nós temos os sistemas de supervisão, o SCADA. Essa camada sempre foi fonte para desenvolvimento de software. Com o crescimento da indústria 4.0, ela está com a proposta de um sistema com base de dados única, com o gerenciamento da planta e até o gerenciamento corporativo, com visões separadas, compartilhando o mesmo dado. Cada camada tem a sua visão apropriada para atender ao processo. No quarto nível, temos o gerenciamento da planta. É a camada que faz a interface entre o chão de fábrica e o sistema executivo da corporação. É composta pelos sistemas MES, manufatura, TMS, transporte e WMS, armazenamento, armazéns. Com o crescimento da indústria 4.0, esse nível também está com uma proposta de um sistema com base de dados única e várias visões compartilhando o mesmo dado, englobando todos os sistemas autônomos que rodam na supervisão da planta. Chegamos ao quinto nível, gerenciamento corporativo, o todo-poderoso. Aqui está talvez a fonte de maior oportunidade para desenvolvimento de software industrial. Esses são os ERPs, Enterprise Resource Planning, Sistema de Gestão Empresarial. Uma organização que objetiva produzir algum bem o faz através de um conjunto de operações fortemente acopladas. Dessa forma, podemos afirmar que uma produção é formada por operações responsáveis por produzir seus produtos ou serviços, que necessita estabelecer interfaces com diversos outros subsistemas necessários para o funcionamento da empresa. A instrumentação é a ciência que aplica e desenvolve técnicas de medição, indicação, registro e controle de processos de fabricação, visando a otimização na eficiência desses processos. Medir corretamente uma variável para controle automático ou para registro histórico, ou simplesmente para proteção, precisamos conhecer o que significa o termo medir corretamente. Uma medição é carregada de uma série de conceitos e o primeiro e mais importante é o erro apresentado durante uma medição. Existem muitas questões envolvidas em uma medição. Onde está o erro da medição? O valor medido está errado? A medição está errada? A interpretação da medição está errada? O aparelho medidor é adequado? Vamos tentar responder essas questões no decorrer desse módulo. O assunto é complexo e exige um entendimento dos algarismos significativos. Vamos conceituar o que vem a ser erros de medição, aplicar os conceitos de análise quantitativa para determinação da incerteza e completar os conceitos envolvendo a incerteza da medição no contexto da NBR ISO 9001
2015, item 7.5.1. Nesse módulo, vamos conhecer um pouco mais sobre os conceitos dos erros de medição, dos erros ocorridos em uma medição. O ator principal em um processo de medição é o instrumento de medição. Ele é o dispositivo de determinação do valor de uma grandeza ou variável. O valor apresentado pelo instrumento de medição está correto? O primeiro passo é conhecer o que vem a ser erro na medição. O erro é a medida do desvio entre o valor medido e o valor verdadeiro. Não é possível fazer uma medição cujo resultado seja absolutamente exato, mas é importante conhecer qual é o grau de exatidão da medida e como os diferentes tipos de erros afetam a medição. Vamos conhecer os erros grosseiros, sistemáticos e aleatórios. Um erro grosseiro é causado por engano na medição, uma leitura errada dos instrumentos, normalmente relacionados com a desatenção do observador. Uma falha no equipamento, até a escolha inadequada do instrumento entra nessa classificação, uma vez que a impedância do instrumento influencia no circuito medido. Pode ser minimizado através da repetição de leituras da mesma variável. Vamos a um exemplo onde a impedância do instrumento influenciará no resultado da medição. Um voltímetro com uma resistência interna de 1000 ohms por volt de escala indica 100 volts na escala de 0 a 150 volts, quando ligado em paralelo com um resistor de valor desconhecido, o qual se encontra ligado em série com um miliamperímetro. Se o miliamperímetro indica 5 mA, calcule: letra A resistência aparente do resistor desconhecido, letra B, a resistência real do resistor desconhecido, e letra C, o erro em porcentagem devido ao efeito de carga do voltímetro. Letra A. A resistência aparente do resistor desconhecido. Pela lei de Ohm, a resistência total vai ser igual a tensão total dividida pela corrente total. Como o voltímetro está em paralelo com o resistor, a medição de 100 volts dividido pelo amperímetro que está em série, que é de 5 mili, temos uma resistência de 20 kΩ. Desprezando a resistência do miliamperímetro, o valor da resistência desconhecida será de 20 kΩ. Vamos à letra B. A letra A encontrou a resistência aparente. Aparentemente ele tem 20 kΩ de resistência. Mas eu quero saber qual a resistência real do resistor desconhecido. Primeira coisa é encontrar a resistência do voltímetro. A resistência do voltímetro, ela vai ser igual a 1000 ohms por volt. Basta multiplicar isso pelo fundo de escala que foi indicado no exercício, uma escala de 0 a 150 volts. Portanto, a resistência do voltímetro será de 150 kΩ. Como o voltímetro está em paralelo com a resistência desconhecida, podemos escrever que a resistência total é igual à resistência do voltímetro multiplicado pela resistência desconhecida. Vamos trabalhar com um pontinho para não confundir com a resistência desconhecida. Dividido por resistência do voltímetro mais a resistência desconhecida. Essa é a fórmula da resistência em paralelo. Rx fica igual a RT. Basta realizar algumas operações algébricas que não cabe aqui na videoaula. Menos RT. A apostila indica como fazer essa transformação. Portanto, Rx
vai ser igual. A resistência total, que é a resistência aparente, é 20 kΩ. Multiplicado pela resistência do voltímetro, 150 kΩ. Dividido pela resistência do voltímetro, menos a resistência aparente. Realizando essa operação, vamos encontrar 23,05 kΩ. Esse é o valor real da resistência. Agora, para fechar, o item C, eu quero saber o erro em porcentagem devido ao efeito de carga do voltímetro. A letra C. Teremos que o erro em porcentagem é igual o real menos o aparente dividido pelo real vezes 100%. Só para obter o resultado em porcentagem. Isso vai ser igual a 23,05 menos 20 dividido por 23,05 vezes o 100%. Isso é igual a 13,23%. Na letra A, foi encontrado o valor aparente, 20 kΩ. Na letra B, foi encontrado o valor real da resistência, que é 23,05, obtendo assim um erro grosseiro de 13,23%. O erro sistemático indica a tendência de um instrumento em registrar resultados sistematicamente acima ou abaixo do valor real, e qual a amplitude esperada desta variação. É o tipo mais frequente, em geral, decorrente de problemas persistentes e mais fáceis de serem descobertos e solucionados. Eles têm uma direção certa, para mais ou para menos, e se relacionam com as variações da média. Um bom plano de calibração, ou melhor, um plano de calibração correto, resolve esse problema facilmente. Já o erro aleatório aponta para a maior variabilidade do sistema, significando o alargamento da curva de distribuição dos resultados do controle, a curva de Gauss. A direção e dimensão do erro não podem ser previstos, o que levam a uma distribuição alargada dos pontos, razão pela qual a base da curva de Gauss aumenta. Esses erros se relacionam com a imprecisão e suas causas são de esclarecimento mais difícil. Para um bom estado de estabilidade, é desejável que os dados oscilem em torno de uma média, sem tendências e sem distanciamento exagerado da linha central, a então chamada distribuição gaussiana. Precisamos agora refinar alguns conceitos que já apareceram no decorrer desse vídeo, o que vem a ser exatidão e precisão de uma medição. A exatidão é a medida do grau de concordância entre a indicação de um instrumento e o valor verdadeiro da variável sob medição. Como a exatidão influencia na escolha do equipamento de medição? Um instrumento é dito melhor, mais caro ou mais barato em função da sua classe de exatidão. A classe de exatidão é a margem de erro percentual que se pode obter na medição de uma determinada grandeza, por meio de um instrumento de medição. É definido pelo índice de classe, IC. Um instrumento para laboratório possui índice de classe entre 0,1 até 0,5. Já um instrumento de serviço para fins normais possui um índice de classe entre 1 até 5, ou seja, um instrumento para laboratório é muito mais exato, ou seja, deve ser muito mais exato que um instrumento para fins normais.
A precisão é medida do grau de reprodutibilidade da medição. Para um determinado valor da variável, a precisão é a medida do grau de afastamento entre várias medidas sucessivas. Vamos fazer uma comparação entre exatidão e precisão. Vamos ao exemplo do jogo de dardo. No primeiro caso, as 3 tentativas acertaram exatamente no alvo, mas não precisamente no mesmo ponto. Significa que ele é exato porque acertou no alvo, mas não é preciso porque cada lançamento caiu em uma região diferente dentro do centro. O segundo caso parece ser bem simples. Não acertou o alvo, então ele não foi exato. Porém, em cada lançamento não há nenhum afastamento entre as jogadas. Ele sempre acerta o mesmo ponto, mesmo estando errado. Então ele foi preciso. Ele não é exato porque não acertou o alvo, mas é preciso porque ele acerta sempre o mesmo ponto. Vamos lá. Tente você descobrir o que está acontecendo no terceiro caso. Fácil, né? Acertou o alvo, ele é exato. E não há afastamento entre as jogadas. Ele é preciso, portanto, exato e preciso. Mais uma vez, quarto exemplo. Verifique se ele acertou o alvo e se existe algum afastamento entre as jogadas. Tá vendo? Ele não acertou o alvo. E há um afastamento entre cada tentativa. Portanto, não é exato e muito menos preciso. Chegamos ao fim da videoaula Erros da medição. Essa videoaula faz parte do módulo principal Teoria dos Erros. Estudamos instrumento de medição, erro de medição, os tipos de erros, exatidão e precisão. Até o próximo módulo e muito obrigado.